Olá, gente querida. Seguinte, hoje, desta semana, o tema da aula serão pronomes, quer dizer, uma introdução aos pronomes, que os pronomes são palavras muito importantes dentro de qualquer língua com um certo objetivo, que é de evitar a repetição em um texto. Ou seja, pronome, ela é o quê? Ela é uma palavra que substitui ou acompanha um nome. Portanto, os pronomes eles têm dois tipos de comportamento de duas classes gramaticais. Dando uma retomada então, uma classe gramatical é o quê? É um conjunto de palavras que possuem características em comum. Que nem assim, ó. A casa... Não, vamos colocar assim, ó. As duas classes de palavras a que os pronomes se referem em termos de comportamento são essas que eu vou colocar aqui, ó. Celular moderno. Coloquei essas duas palavras para a gente identificar duas classes gramaticais aí. A primeira delas, a primeira classe gramatical ali. Qual é a classe gramatical ali que ela dá nome a alguma coisa? Celular ou moderno? Algo que dá nome a algo que existe no mundo. Celular. Portanto, celular é um substantivo, que é aquela classe gramatical responsável por dar nome às coisas que existem ao nosso redor ou dentro de nós, como dor, fome, essas coisas assim, amor. Então, temos uma outra palavra ali, moderno. Qual é a função da palavra moderno ali? Moderno ali serve somente para uma coisa, para qualificar, ou seja, dar uma qualidade para um substantivo. São os adjetivos. Então ali a gente tem duas classes gramaticais que elas sempre vêm juntinhas. Um substantivo pode ter do lado dele um adjetivo. Portanto, o adjetivo, a qualidade, é uma palavra dependente do substantivo. Sim, o substantivo ele tem uma importância maior e por ter uma importância maior, ele tem uma série de classes gramaticais que giram em torno dele, que são meio que os planetas. Como se o substantivo fosse um sol e o adjetivo, o artigo, alguns pronomes fossem os planetas em torno dele. Né? Então, tendo essa imagem na cabeça, fica bem claro que os substantivos eles são chamados de palavras nucleares, porque são aquelas palavras que servem como núcleo de alguma coisa. Núcleo é sempre o quê? Algo principal. Tranquilo? Então assim, ó, se a gente tem uma frase assim, ó, os urubus sobrevoaram a carne morta. Os urubus queriam comer a carne morta. Temos duas frases aí. Lembra o que é frase? Frase é um conjunto de palavras que traduz um pensamento, completo, facilmente perceptível por quem ouve. Então, ó, temos duas frases. Os urubus sobrevoaram a carne morta. Os urubus queriam comer a carne morta. Nessas duas frases nós temos aquele incômodo da repetição. Né? A palavra urubus foi repetida duas vezes. Como assim carne morta? Foi repetida duas vezes. Qual palavra que eu posso colocar no lugar de urubus? Ou tirar urubus e nós colocarmos uma palavra que substitua essa palavra. Ó, os urubus sobrevoaram a carne morta. Eles. A palavra eles, então, faz o quê? Substitui um nome, um substantivo. Então, essa palavra que substitui um substantivo se chama pronome. Então, eles não passa de um pronome.
O eu também é um pronome, o tu é um pronome, ele, ela, eles, elas são pronomes, você é um pronome, nós é um pronome, vós é um pronome, né? Esses pronomes, por eles se referirem às pessoas gramaticais, são chamados de pronomes pessoais. Pessoas gramaticais, o que é isso? Pessoa gramatical é uma situação no texto em que tu sabes quem é que fala, quem é que ouve e sobre quem se fala. Por exemplo, se eu falo assim, ó, como pizza toda semana. Eu como pizza. Essa frase ela está na primeira pessoa. Por quê? Porque o eu está falando. Eu estou falando. Agora, se eu chegar para vocês assim, tu comes pizza toda a semana. Essa frase está na segunda pessoa. Por quê? É a pessoa com quem eu estou falando. Ou seja, está fora de mim. E eu estou ali, ó, olhando, tete a tete. E agora, se eu falar assim, ó, meu vizinho come pizza toda a semana, já está fora do eu, está longe de quem eu estou falando, ou seja, nós estamos falando de outra pessoa, de uma terceira pessoa. Então essa frase, meu vizinho come pizza toda semana, está na terceira pessoa. Por quê? Porque é o assunto sobre o qual estou falando. Ou seja, é alguém que está fora do ato de comunicação. Porque um ato de comunicação se faz com quem? Com quem fala e com quem ouve. Não é? E quando é um terceiro elemento fora, a gente usa a terceira pessoa. Eles, elas, né? Ele, ela. Seguinte, então. Então aqui a gente tem o pronome eles que está substituindo urubu. Ó, eles queriam comer a carne morta. Vamos substituir carne morta também por um outro pronome, mas a gente vai pegar um outro tipo de pronome. Pela norma culta da nossa língua, nós vamos escrever assim, ó. Eles queriam comê-la. Então aqui, ó, vamos usar as canetinhas. Canetinha vermelha, ó, eles. Nossa senhora. Está no lugar de urubu. E a canetinha verde está no lugar de carne morta aqui. Então a gente tem dois pronomes pessoais ali, o eles e o lá, que fazem o quê? Substituem um substantivo que é conhecido por quem está ouvindo essa história. Tranquilo, meus amores? Então agora a gente vai ao nosso tema. Vamos ampliar a tela. Feito. Estou aparecendo ainda? Estou. Então, o fragmento de texto que você vai ler é uma lenda que faz parte da cultura de um povo indígena chamado Guarani. As lendas revelam um jeito diferente de uma cultura compreender o mundo. Olha lá, o roubo do fogo, nome. Em tempos antigos, os guaranis não sabiam acender fogo. Na verdade, os guaranis, olha a repetição. Por isso que nós já deixamos aqui em destaque, ou seja, em negrito, que a palavra guaranis já foi dita antes. Que palavra que eu posso colocar ali? Um pronome pessoal. A gente está falando de alguma coisa, é o assunto, então a gente usa a terceira pessoa, eles. Na verdade, eles sabiam apenas que existia o fogo, mas comiam alimentos crus, pois o fogo estava em poder dos urubus. Ó, a gente tem fogo aqui, a gente poderia também colocar uma outra palavra que simbolizasse fogo. Mas vamos nos deter só nas que estão em negrito. O fogo estava com os urubus, porque foram os urubus. Ó, urubus, urubus. Repetição empobrece o texto. Então vamos colocar um pronome no lugar de urubus. Como é o assunto sobre o qual a gente está falando, taca-lhe o pronome da terceira pessoa. Eles. O fogo estava com os urubus, porque foram eles que primeiro descobriram um jeito de se apossar das brasas da grande fogueira do sol. Numa ocasião, quando o sol estava bem fraquinho e o dia não estava muito claro, eles, de novo a gente usa o pronome para substituir um substantivo, foram até lá e retiraram algumas brasas, as quais tomavam conta com muito cuidado e zelo. Era por isso que somente eles, de novo, os urubus, comiam seu alimento assado ou cozido, e nenhum outro ser da floresta tinha este privilégio. É claro que todos eles tomavam conta
das brasas, como se fossem um tesouro precioso e não permitiam que ninguém delas se aproximasse. Além dos pronomes, nós podemos, uma pausa agora, nós podemos utilizar outras formas de se evitar a repetição. Além dos pronomes, como eu falei, nós podemos fazer uso de sinônimos ou de palavras do mesmo campo semântico, ou seja, do mesmo campo de ideias. O que são os urubus? Eles são aves, não são? Então a gente poderia aqui, ó, onde eu estou com o mouse, ó, é claro que essas aves tomavam conta das brasas. A gente pode colocar sinônimos ou palavras que têm o mesmo campo de sentido para evitar repetição. Então, cuidem muito o texto de vocês, porque isso aí é uma das virtudes de coesão. Coesão é quando o texto está amarradinho. Quando todas as frases do texto elas se comunicam entre si. E isso é uma qualidade fantástica em texto. E a repetição é algo que tira muito ponto de textos. Então vamos continuar ali. Ó. Os homens e os outros animais viviam irritados com isso. Todos queriam roubar o fogo desses animais. A gente pode colocar essa palavra de campo semântico parecido. Mas ninguém se atrevia a desafiá-los. Um grande dia, o herói Apopocuva retornou de uma longa viagem que fizera. Seu nome era Nhanderekei, guerreiro respeitado por todo o povo. Decidiu que iria roubar o fogo dos urubus, ou seja, dessas aves, desses bichos, a gente pode colocar sinônimos também. Reuniu todos os animais, aves e homens da floresta e contou o plano que tinha para enfrentar os temidos urubus, guardiões do fogo. Até mesmo o pequeno curucu, que fora convidado, compareceu dizendo que também tinha muito interesse no fogo. Aí o texto 2. O texto 2 ele tem o mesmo tema do texto 1, porém ele está escrito de uma forma melhor. Ou seja, ele está mais coeso e sem repetições. Vamos ver? Em tempos antigos, os guaranis não sabiam acender fogo. Na verdade, eles, olha o pronome ali, sabiam apenas que existia o fogo, mas comiam alimentos crus, pois o fogo estava em poder dos urubus. O fogo estava com estas aves, ó, palavra de mesmo campo semântico, ou seja, de campo de sentido igual. Porque foram elas, ó, retomando essas aves, o pronome aqui, que primeiro descobriram um jeito de se apossar das brasas da grande fogueira do sol. Numa ocasião, quando o sol estava bem fraquinho e o dia não estava muito claro, os urubus foram até lá e retiraram algumas brasas, as quais tomavam conta com muito cuidado e zelo. Era por isso que somente eles, os urubus, pronome de novo, comiam seu alimento assado ou cozido e nenhum outro ser da floresta tinha esse privilégio. É claro que todos os urubus tomavam conta das brasas, como se fosse um tesouro precioso e não permitiam que ninguém delas se aproximasse. Os homens e os outros animais viviam irritados com isso. Todos queriam roubar o fogo dos urubus, mas ninguém se atrevia a desafiá-los. Um grande dia, o herói Apopocuva retornou de uma longa viagem que fizera. Seu nome era Nhanderekei, guerreiro respeitado por todo o povo. Decidiu que iria roubar o fogo dos urubus. Reuniu todos os animais, aves e homens da floresta e contou o plano que tinha para enfrentar os temidos guardiões do fogo. A gente pegou uma informação que o texto tinha dado antes e nós a utilizamos novamente. Até mesmo o pequeno curucu, que fora convidado, compareceu dizendo que também tinha muito interesse no fogo. Qual dos dois trechos, ou seja, qual dos dois textos tem mais repetições de palavras? O primeiro, claro, o primeiro tem sérios problemas de repetição. Na primeira linha do segundo texto, que palavra foi utilizada para substituir a palavra guaraniza? Vamos olhar ali no segundo texto. Em tempos antigos, os guaranis não sabiam acender fogo. Na verdade, eles quem? Os guaranis. Então, é eles que está substituindo guaranis ali na primeira linha. Então, é o pronome eles. Que palavras foram utilizadas no segundo trecho para substituir a palavra urubus? Vamos ver. Ó. A gente já sabe que tem o eles ali também que está substituindo o urubus. Está próximo, está substituindo ali então. E temos também os urubus, eles são chamados de guardiões de fogo. Então, temos palavras para substituir urubus. Estas aves, elas,
eles e guardiões do fogo. 4 formas de substituir o substantivo urubus dentro desse texto. Na sua opinião, qual dos 2 trechos ficou melhor para fazer a leitura? Aí vocês decidem, mas, dica, o que está melhor escrito. O segundo trecho ali, além de trazer um sinônimo, que eu falei, urubus, aves, e de caracterizar esses animais como guardiões no fogo, possuem pronomes, que já foi explicado. Então aqui está a tabela com o primeiro tipo de pronomes, que são aqueles que se referem às pessoas gramaticais, ou seja, quem fala, quem ouve ou com quem nós conversamos e sobre o que se fala. Aí na próxima aula nós vamos deixar essa classificação mais clara. Por quê? Pronomes pessoais, eles se dividem em 2, retos ou oblíquos. Retos é quando eles são sujeito da frase, ou seja, eles são aquela parte da frase que comanda o verbo. Né? Por exemplo, eu como pizza, tu comes pizza. Então, vocês estão vendo que essa parte que eu estou falando, o eu, tu, é que manda no verbo comer? Por exemplo, eu como. Aí o verbo fica como. Se eu colocar vocês, não fica mais como, fica comem. Porque é o sujeito que manda nessa parte da frase. E para a posição de sujeito, a gente usa só os pronomes retos, de acordo com a norma culta da nossa língua. O eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Tá bem, gente? Espero que tenham gostado. Mandem as atividades em tempo hábil, ok? Abraço.